Vamos lá, gente. Hoje, 17 de abril, é o Dia Mundial da Hemofilia, uma doença genética que afeta a coagulação do sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 12 mil pessoas que sofrem com essa enfermidade. E as pessoas portadoras de hemofilia costumam apresentar, além das dificuldades de coagulação nos ferimentos, sangramentos internos, principalmente nas articulações e músculos, tá? E se não tratadas, as hemorragias podem causar deformidades nas articulações e deficiências físicas. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente recebe a hematologista doutora Isabel Cury. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Claudinha. Obrigada por estar aqui. Vamos lá voltar para o nosso sofá para agora falar de hemofilia. É um número grande, né? Quando a gente para pensar na proporção do Brasil em relação ao número não tão grande, mas 12 mil pessoas é uma turma que sofre aí com essa doença. É uma turma que sofre, mas ainda assim é considerada uma doença mais rara, né? É uma doença ligada ao sexo, então a mãe portadora do gene para hemofilia, o filho nasce com a doença hemofilia. Geralmente atinge homens, para as mulheres é mais raro, e o quadro clínico é tudo isso que você falou. Então, peraí, rapidinho. Tá. Então, a tendência é um dia acabar, porque se é só a mãe que transmite para o filho e a maioria que recebe essa transmissão é homem, daqui a pouco não vai ter mãe mais para transmitir para o filho. Aí eu já não sei. Por isso que é uma doença rara. Né? É uma doença rara. Eu pensei aqui, né? Faz sentido? Sim, faz sentido. Mas é uma doença mais rara, porque está relacionado ao cromossomo X. Então, se a mãe recebe, vai recebendo na família, ele é um gene recessivo, e aí, se ela tem um filho homem e ela é portadora do X, com o gene recessivo para hemofilia, com o Y nasce o homem hemofílico. Então, por isso que a doença é mais rara. Os pacientes de hemofilia tendem a ser tratados em centros especializados específicos para o suporte e tratamento do paciente com hemofilia. O homem não transmite hemofilia para os seus filhos? Não. Olha que interessante. Então é isso mesmo, vai chegar uma hora que não vai ter mais, não é? Porque só a mãe transmite para o filho. Para os filhos homens, isso, o Y. Porque não transmite para a filha. Isso, para a filha. Então, ele pode... Não. Transmite para a filha, mas não tão frequentemente. Exatamente, é mais raro. Então, mais raro ainda. Mais raro ainda. Ai, que bom. Por isso que existe muito poucas mulheres com a hemofilia e a gente considera praticamente uma doença mais relacionada ao sexo masculino. Ok. Aí a pessoa descobriu que ela é hemofílica. O que ela tem que fazer? Geralmente, o diagnóstico é feito na infância, início da adolescência. Porque, geralmente, durante as atividades físicas, uma corrida, uma brincadeira, vai jogar uma bola, logo após, esse menino geralmente apresenta um hematoma muito grande nos membros inferiores ou superiores ou sangramentos articulares. E aí, é uma situação super incomum, é encaminhado ao pronto-socorro e aí é feita uma primeira avaliação, eventualmente precisa receber transfusão de sangue e geralmente é encaminhado para o hematologista. Esses sangramentos, geralmente eles são mais espontâneos, mas eles podem ser provocados por pequenos traumas. Então, geralmente o diagnóstico é feito na infância e no começo da adolescência. Existe algo que a mãe hemofílica possa fazer ou deva fazer para evitar que o filho também nasça hemofílico? Então, ela nem é considerada como hemofílica, ela é portadora do gene. Então, a doença não se manifestou nela, mas vai se manifestar no filho. Então, provavelmente ela não sabe. Ela não sabe, exatamente. Mas, às vezes, na família já tem história de pessoas hemofílicas. Então, é orientado a pessoas que já têm o histórico na família procurar um geneticista para aconselhamento genético nesses casos. E aí, nesse caso, se a mãe souber, ela tem algum protocolo para seguir? Não existe protocolo, mas é assim, você sempre estar atenta e evitar traumas. Então, por exemplo, essa criança, é muito difícil você fazer uma criança não correr ou não brincar, mas evitar acidentes, quedas e estar atenta para sangramentos espontâneos, que geralmente são hematomas, que são aquelas manchas roxas, às vezes esses sangramentos musculares ou articulares. É mais difícil sangramento no nariz ou na gengiva, mas pode acontecer. E ficar atenta aos sinais e sintomas. E
Como eu disse, existem os centros especializados em hemofilia. Aqui em São Paulo tem no Hospital Brigadeiro, por exemplo. Então, é importante que esses pacientes sejam acompanhados por um centro, porque numa emergência, ele já tem aquele cadastro e aí vai ser feito o tratamento, que é ou reposição de fator de coagulação ou transfusão de plasma. Perfeito. Como a gente já entendeu que é uma doença rara, a gente agora vai aproveitar a presença da doutora Isabel Cury. Vamos virar essa página, vamos falar um pouquinho de sangramentos, tá? Hemofilia, tudo certo, entendeu? Vai buscar o centro especializado nesse assunto. Mas sangramentos, que é algo que muita gente tem e que fica apavorado. Eu lembro de crianças que sangram o nariz, né? De idosos que do nada começam a sangrar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, existem várias causas possíveis de sangramento. Então, o nosso organismo, ao mesmo tempo que ele está tendendo a sangrar, ele está tendendo a coagular, o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, a gente está aqui e dentro do nosso corpo está formando coágulo e esse coágulo sendo dissolvido. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Quando a pessoa tem uma predisposição a coagular muito, é a chamada trombofilia, que a gente já conversou no passado. Quando a pessoa tem um distúrbio de coagulação ou de plaquetas, é a chamada hemofilia ou os distúrbios de coagulação. Então, quando a gente faz um corte, seja na manicure ou você faz uma cirurgia, isso provoca uma ativação da cascata de coagulação. Então, nós temos duas vias da cascata, do mecanismo de hemostasia que a gente chama, que é o estancar o sangramento. Então, a gente tem a via das plaquetas e dos fatores de coagulação. A via das plaquetas é como se fossem os tijolinhos. Você faz um buraco, você põe os tijolinhos e os fatores de coagulação é como se fosse a massinha. Então, a gente se corta, o sangue vai saindo, as plaquetas vão se agregando e vai começando a formar a casquinha. E os fatores de coagulação vão ali para finalizar, formando a casquinha, cicatriza de dentro para fora, aquela casquinha sai. Então, quando que a gente vai pensar em distúrbios de coagulação? A gente tem que pensar em pacientes que têm plaqueta muito baixa, por exemplo, a dengue. A dengue hemorrágica é um risco de sangramento, porque o vírus provoca uma plaqueta muito baixa e por isso que muita gente está sendo internada para prevenir ou tratar os sangramentos, porque é um distúrbio de plaqueta, então não tem aquele tijolinho primário. Ou existem pessoas que têm uma deficiência dos fatores de coagulação. Os hemofílicos, que já nascem com esse problema, tem a hemofilia adquirida, que são outras doenças que podem levar, como doenças autoimunes e tumores. E tem aqueles pacientes que têm distúrbios de coagulação secundários a problemas de fígado, porque os fatores de coagulação são produzidos pelo fígado. Então, uma pessoa que tem um vírus da hepatite B ou C, ou uma hepatopatia por bebida alcoólica ou autoimune, o que acontece? Essa pessoa, de tanto que inflamou aquele fígado, acaba baixando a produção dos fatores de coagulação e tem sangramentos espontâneos. Então, os sangramentos podem ser em qualquer parte do corpo. Então, sangramentos na pele, às vezes a pessoa não sabe que hematomas são sangramentos. Ou petequias, que são aqueles pontinhos vermelhos, que geralmente dá em membros inferiores, mais relacionados à deficiência de plaquetas. Também tem a epistaxe, que é o sangramento no nariz, e a gengivorragia, que é o sangramento na gengiva. Com menos frequência, sangramento em trato gastrointestinal, então sangramento intestinal e na urina, hematúria. Então, idosos têm a questão da púrpura senil. O que é isso? Está muito relacionado à fragilidade vascular da pele do idoso. Então, o idoso ele vai tendendo a ter uma pele mais sensível e mais ressecada. Às vezes não bebe água, às vezes não se hidrata, não se alimenta direito. E o que acontece? Essa pele vai ficando fininha, o idoso vai querer tomar um banho mais quente, vai ressecar mais essa pele e aí não é infrequente, é muito frequente que cheguem no meu consultório, olha, doutora, espontaneamente onde eu encosto fica roxo e assim, você faz os exames de sangue
Geralmente não é um distúrbio de plaquetas, não é um distúrbio de coagulação, é um distúrbio local da pele. Então, isso chama púrpura senil. Então, toda causa de sangramento precisa ser investigada. Então, é o que a gente sempre fala, foi no médico, viu que as plaquetas estão baixas, ou está aparecendo manchas roxas pelo corpo, ou notou sangramento na urina, sangramento nas fezes, tem que procurar a especialidade que é a hematologia. Perfeito. Já que você tocou num ponto que diz respeito a todos nós, porque a gente está aí correndo risco de ser contaminado pelo mosquito da dengue, quais são os cuidados que a gente precisa ter se a gente teve dengue ou está com dengue logo após a dengue ou durante essa infecção? O melhor seria que a gente conseguisse evitar o contágio. Então, o que é sempre falado, evitar recipientes de água parada. Então, aqueles vasinhos que tem o pratinho embaixo, plantinhas que estão lá, enfim. O que acontece o vírus ele vai se instalar no seu corpo e ele não vai alterar só as plaquetas, ele também vai baixar os leucócitos e vai dar um sintoma muito ruim de muita fadiga, muita dor de cabeça, febre, às vezes febre mais alta, e que você pode ter um teste de farmácia ou um teste rápido de laboratório, um falso negativo. Então, será que é dengue? Será que não é? Mas dependendo da janela, dos dias que passa, tudo indica que seja dengue. Uma característica do sintoma é aquela dor de cabeça atrás do olho, como se fosse um prego enfiando no olho da pessoa. Pode aparecer coceira, manchas pelo corpo, enfim. De qualquer forma, por ser uma infecção viral, você não tem muito o que fazer a não ser repouso, alimentação, uma boa hidratação e analgesia. O uso excessivo de analgésicos pode piorar a plaquetopenia, a plaqueta baixa, porque pelo vírus a plaqueta tende a baixar. Então, a partir do diagnóstico de dengue, qual é a recomendação? O que a gente está vendo muitos pacientes, fez o diagnóstico, a plaqueta começou a baixar, a orientação é ir a cada 2 dias ao pronto-socorro para atualizar o hemograma. E se as plaquetas estiverem muito mais baixas, em torno de 60, 50, 70 mil, os pacientes estão sendo internados para monitorização pelo risco de sangramento, a chamada dengue hemorrágica. Se as plaquetas baixarem muito ou o paciente tiver sangramento, é transfusão de sangue, de plaquetas. Esse sangramento causado pela dengue, no caso a dengue hemorrágica, acontece onde? Então, manchas na pele ou sangramento em qualquer parte do corpo. Você pode perceber no xixi, no cocô, no nariz, na gengiva, mas assim, a grande maioria não chega a esse ponto mais grave. Claro que depende de todos os fatores, se o paciente já tem outras comorbidades, se é idoso, se é mais frágil e tudo mais. Geralmente esse quadro dura de 7 a 12 dias e a tendência do paciente é aos poucos melhorando clinicamente. Mas eu tenho pego pacientes que tiveram dengue há 2, 3 semanas que ainda mantém aquela fadiga, aquele cansaço e, como eu te falei, não tem um remédio para isso. Você tem que dar o suporte clínico, então é boa alimentação, boa hidratação e o repouso. E esperar, porque vai passar. As gripes, a gente falou agora com 2 médicas também sobre gripes, sobre Covid. As gripes, incluindo a Covid, elas também mexem com as nossas plaquetas, porque elas também dão esse cansaço, essa exaustão, né? Na verdade, qualquer infecção mexe com todo o seu hemograma. O que acontece? O hemograma reflete a fabricação do seu sangue na medula óssea. Então, quando a gente é infectado, seja por vírus, por bactéria, o que acontece? O organismo reage, ou aquele organismo que está saudável, ele reage a isso. Então, pode ocorrer, por exemplo, infecções bacterianas mais severas, uma pneumonia, uma amidalite, uma sinusite, uma infecção de urina mais severa, você tem um aumento dos glóbulos brancos, os leucócitos sobem. As plaquetas podem baixar um pouco. Já nas infecções virais, o que a gente vê muito é uma tendência a uma leucopenia. O leucócito baixa um pouquinho e as plaquetas, dependendo do vírus, ela pode baixar mais. Então, na Covid,
A gente via muito leucopenia, essa baixa de leucócitos, e a plaqueta não caía tanto, podia cair um pouco. O valor normal é de 150 a 450 mil. Caía para 130, 120, mas como a dengue, não. Então, a dengue, uma das características dela, além do quadro clínico, é essa plaquetopenia. Então, qualquer infecção, principalmente viral, pode cursar com a plaquetopenia. Claro, depende do quadro clínico da pessoa, se ela tem uma infecção bacteriana mais grave, se está internada em UTI, cada caso é um caso. A gente está falando do que está acontecendo. Os vírus, então, as gripes, influenza, covid, dengue, para esses pacientes ambulatoriais, não em pacientes que estão na UTI, por exemplo. Entendi. Agora, tem pessoas que têm esse cansaço sem ter tido uma gripe, sem ter tido uma dengue, um covid. Um cansaço, uma fadiga extrema. Isso pode ser uma anemia? Pode. Uma das características da anemia é exatamente isso que você está falando. É aquele cansaço, aquela fraqueza, aquela fadiga, dor nas pernas, queda de cabelo, unha fraca. Também, não só anemia pode dar isso. Hipotiroidismo pode dar isso. Deficiências de vitamina B12, vitamina D, que é muito importante. Apneia do sono, a pessoa não dorme direito à noite, aí no dia seguinte ela está muito cansada. Os quadros depressivos também. Então, é sempre bom investigar. Não é, eu estou cansada porque eu estou trabalhando muito, não faço atividade física, não. Sentiu algo diferente, precisa procurar um médico. E sem falar que é essencial o check-up, pelo menos semestral. A cada 6 meses a gente precisa fazer exames. Agora, quais exames? Olha, eu sou bem criteriosa com os meus pacientes, então eu sempre peço o hemograma completo, toda a parte de bioquímica, que é sódio, potássio, a parte renal, a parte hepática, das doenças metabólicas, colesterol, triglicérides, e a tireoide também é essencial. Perfeito. Gente, tem que cuidar, viu? Olho vivo. Eu tô conversando com a doutora Isabel Hemato e Clínica. Eu vou te dar aí um tempinho, que eu quero a sua participação. Então, você vai entrar lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, e vai mandar a sua pergunta. Aproveite, porque a doutora Isabel, ela tem muito conteúdo, vai nos ajudar muito. Então, talvez você esteja aí, eu sempre fico pensando nas cidades pequenininhas, sabe? Nosso Brasil é enorme e a informação, às vezes, é difícil de chegar, né? Às vezes a pessoa tem lá um posto de saúde, mas não tem um especialista, ou não consegue marcar e tá lá com uma angústia. Pode mandar brasa, a doutora Isabel vai nos ajudar, tá bom? Tenho certeza disso. Eu volto daqui a 2 minutinhos. Vamos lá, doutora Isabel e você. Agora, com a participação de quem tá em casa, amo a participação de vocês. Então, você que já mandou sua pergunta, segura aí que você vai ouvir a resposta já já. Tá? A gente vai liberar aqui na tela. Eu já até tenho, ó, da Amélia Cardoso. Obrigada, Amélia. Olá, quem tem hemofilia pode ter filhos? Pode sim. Isso não justifica a infertilidade no paciente portador de hemofilia, mas é sempre orientado a fazer uma orientação genética. Então, procure um geneticista que vai te orientar direitinho sobre isso. Pode acontecer da pessoa ficar grávida, levar lá a gestação toda, até fazendo pré-natal, e não descobrir que tem hemofilia e na hora do parto ela tem um sangramento absurdo, uma hemorragia? Isso é comum? Não, é super raro. Eu tenho uma paciente que ela sabidamente hemofílica, já faz tempo, foi antes da pandemia, e ela veio justamente para ser acompanhada durante a gestação por uma médica mais de perto. E ela tinha um diagnóstico de uma hemofilia, ela é mulher, então é super raro. E ela nunca na vida, ela teve algum evento que agora eu não vou me lembrar, e eu acompanhei ela durante toda a gestação, depois ela voltou após o parto e ela não teve nada, assim. Então o que a gente vê é que, assim, eu não tenho tanta experiência com hemofilia quanto com as outras patologias hematológicas, porque eu nunca trabalhei num centro de referência de hemofilia. Então, eu acho que isso que faz com que reflita mais a população geral. Mas, pelo que eu me lembro, essa moça não teve intercorrências graves sendo portadora de hemofilia. Mas aí quem tem hemofilia pode, por exemplo, fazer uma cirurgia, pode fazer uma cesárea? Então, pode,
Mas aí depende várias coisas. A gente não falou, mas a gente tem a hemofilia A e B. A hemofilia A é a deficiência do fator de coagulação do fator 8 e a B é do fator 9. Então é importante, quando chegar perto do parto, lá pelo, eu vou falar em meses, no 8º, 7º, 8º mês, fazer a dosagem dos fatores de coagulação e quando, de preferência, ser um parto programado, não um parto normal, então ser um parto programado por conta do risco de sangramento, hemorragia grave, e aí essa paciente deve ser acompanhada por um hematologista que faz um relatório e programa junto ao obstetra os procedimentos antes, durante e após a gestação. Então, como aqueles pacientes portadores de coagulopatia por problemas hepáticos, por exemplo, quando eles são submetidos a cirurgias, exames invasivos, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma biópsia, geralmente o cirurgião ou o médico que acompanha faz a dosagem, faz o coagulograma, que vem alterado, encaminha para o hematologista, aí a gente vai avaliar o contexto e aí, dependendo for, a gente manda a orientação. Transfusão de plasma ou plaquetas, tantas horas antes da cirurgia ou do procedimento, às vezes durante, às vezes após. Tudo depende dos números que a gente encontra nos exames e do procedimento que vai ser feito. Então, tem um preparo com fatores de coagulação ou plasma. No caso das hemofílicas, pode prescrever o plasma ou fatores de coagulação. E nos casos dos pacientes com hepatopatia ou plaqueta baixa também, transfusão de plaquetas ou de plasma. Perfeito. E Veraldo, nosso cinegrafista, tem uma pergunta. Pode fazer, Veraldo, por favor. Ô, doutora, a senhora falou sobre sangramento, né? E naqueles casos de escorbuto, que era uma coisa muito comum... Excesso de vitamina C, né? Quando os navegantes atravessavam o Atlântico, os oceanos, a falta de vitamina, a falta de nutriente causava. Isso nós temos ainda nos dias de hoje? É comum? Olha, hoje em dia eu acredito que não. E assim, acho que depende também de onde você atua como médico. Por exemplo, eu atuo só aqui em São Paulo e na rede privada. Talvez interior, para outras áreas mais carentes, aí eu não sei te falar, mas na minha experiência não tem tanto assim, não. Tá bom, obrigado. Perfeito, vamos lá. O Thiago Tricas Lonardi, por que hemofilia é mais comum entre homens? Porque está relacionado ao gene do X. Então, é um gene recessivo. Então, quando é mulher, você precisa de dos genes 2 vezes, XX. E para o homem, quando que é geneticamente XY, tendo um, já provoca a doença. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Thiago. As pessoas com hemofilia devem evitar comprimidos como aspirina? Perfeito. Então, já é um paciente que tem uma tendência a sangrar, então ele já tem esse distúrbio de coagulação, ele já tem uma deficiência do fator 8 ou 9, e a aspirina, ele é um antiagregante plaquetário, então é no tijolinho que ele não deixa as plaquetas se agregarem. Então, claro, como eu falei, não tenho tanta experiência com hemofílicos, mas, por exemplo, se eles sofrem um infarto, um dos tratamentos do infarto é antiagregante plaquetário, aspirina e clopidogrel. Mas é isso que eu te perguntar. Um hemofílico pode sofrer um infarto, pode sofrer uma trombose? Porque se o sangue dele é tão fininho... Tudo pode, todo mundo pode tudo. Poxa. Tem uma frase que eu aprendi na faculdade. Nem na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Então, pode acontecer. É raríssimo, mas pode. Então, nesses casos, lembrando que a aspirina não deve ser usada para dor de cabeça, não deve ser usada em casos de dengue. A aspirina é para usada mais como antiagregante plaquetário. Então, não, os hemofílicos não podem fazer uso de aspirina sem orientação dos médicos. A Luana está perguntando qual é a expectativa média de vida para uma pessoa com hemofilia. Depende da quantidade de fator que ele tem, se ele tem uma grande deficiência ou uma deficiência moderada, depende. Mas geralmente a expectativa de vida hoje em dia é como eu disse, cadastrando num sistema de referência para hemofilia e tendo uma vida mais tranquila, expectativa de 70, 80 anos. Vida normal. É.
Doutora Isabel Cury, hematologista, tá lá no DRA, Isabel _ Hemato e Clínica. Se quiser ligar para marcar uma consulta, 11 9950 12221. Obrigada, Muito Cláudia. obrigada. Muito obrigada. Prazer te receber. Um beijão na sua mamãe. Obrigada. Até a próxima, Até. viu?